Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou entrando agora no ar diretamente aqui do Cidade Jardim 1, pelo Ministério Jesus Cristo, Ministério da Reconciliação, com a palavra poderosa que está no livro de Amós, capítulo 3, para nós meditar nesta palavra que Deus, Ele quer nos apresentar essa palavra poderosa. Mas não quero dizer que nós temos de conhecer todas as passagens da Bíblia para nós saber que ela exatamente ali estava falando para aquela nação, porque era uma nação que ia dirigida por Deus, uma nação com grande privilégio, um povo que Deus escolheu do meio de todas as famílias das nações, e um grande privilégio eles tinham, era de ter no meio deles o poder, era de ter as bênçãos de Deus, era de ter o poder de Deus em suas vidas ali, e Deus abençoando em todas as áreas, abençoando eles e dando a eles a vitória diante dos seus inimigos. Mas sabemos que um privilégio que nós temos quando somos chamados por Deus, nós temos de zelar, observar a santidade de Deus, para nós andar na santidade. Nós não podemos servir um Deus santo e andar fora dos seus chamados, fora do prumo, fora da santidade. Se eu sirvo um Deus que é santo, eu tenho de andar na santidade. Por isso, eu vou trazer aqui esta palavra e podemos tomar por base. Não é porque Deus chamou o povo de Israel que eles poderiam pecar, entrar com a malignidade e ficar impune. Ninguém pode ficar impune, porque Deus é justo, é santo. Quando o homem erra, ele está fazendo algo errado, que é pecado, que é coisa do inimigo, que é desobediência. Então, se Deus me chamou, me entregou grandiosas bênçãos, Ele vai cobrar a minha, aleluia, caminhada na santidade, na obediência. Então, é obedecendo a Deus que nós deveremos proceder a nossa vida espiritual. Então hoje Amós, ele vai dentro das suas tão gloriosas revelações, vai trazer para nós também uma palavra que pode ser advertência, pode ser uma palavra que desperta o nosso coração, uma palavra que nós possamos vigiar, possamos estar na presença do Senhor, andando na dignidade como cristão, em nome de Jesus. Amós, ele dá aqui um tema, no capítulo 3. Israel é culpado de malignidade. Então, se Israel aqui está mostrando o próprio Deus, por meio do seu profeta, que o seu povo, eles são culpados por algo maligno. Então, irmão, nós deveremos também entender que muitas vezes nós somos culpados e Deus vai punir. E quando nós somos punidos, muitas vezes a gente acha ruim, porque depende de cada punição, né, que vem. Ela vem, muitas vezes vem forte, muitas vezes ela vem quente mesmo, ela vem pegando fogo mesmo. E quem gosta de fogo, talvez ache bom, né? Porque fogo tem um sentido de consumir, tá? Ele vai consumindo tudo, aleluia, aquele momento que você está vivendo. Aí ele vem, o fogo arde, o fogo queima. O fogo é um símbolo de consumir. Então Deus, ele é fogo consumidor e é santo, a sua santidade eterna. Então
podemos ler o capítulo 3 de Amós, os profetas menores, e o versículo 1. Vamos ler, vamos dar reverência à palavra do Senhor. O povo de Israel, ele vai dizer assim: ó povo de Israel, escutai atentamente o que Yahvé Elohim, Deus, fala contra vós, contra toda esta casa que tirei do Egito. Atentai para o fato de que eu escolhi tão somente vós entre todas as famílias da terra. Por isso eu mesmo vos castigarei por todas as malignidades que cometeste. Presta atenção à palavra que ela vai dizendo. Vamos ao versículo 3. Ora, duas pessoas poderão caminhar lado a lado se não tiverem de acordo? É uma pergunta. O leão rugirá na floresta sem que tenha uma presa em vista? O leão novo ruge em sua toca se nada causou? Cai o pássaro numa arapuca que não foi armada? Será que uma armadilha se desarma sem que nada tenha ficado preso dentro dela? Alguém tocará a trombeta na cidade sem que o povo se assuste e fique procurando? Pode ocorrer alguma desgraça na cidade sem que o próprio Yahvé tenha ordenado? Com certeza, Adonai, o Senhor soberano, não realizará nada sobre a terra sem primeiro revelar o seu desígnio aos seus servos escolhidos, os profetas. Aleluia. Ora, o leão rugiu, quem não temerá? Yahvé Adonai, Deus soberano, falou, quem não profetizará as suas palavras? Sendo assim, programai nas fortalezas de Asdod e nos palácios da terra do Egito, e dizei: juntai vós sobre os montes de Samaria, a fim de observardes as grandes tumultos que ocorrerão ali. E quantas opressão existe no meio do seu povo. Eis que eles não sabem agir de acordo com o direito, afirma o Senhor. Essa gente que acumula em seus palácios o que rouba e saqueia. Portanto, assim declara Yahvé, o soberano: um inimigo cercará toda a tua terra, destruirá as tuas fortalezas e saqueará os teus palácios. Assim afirma o Senhor. Do mesmo modo como um pastor consegue salvar, aleluia, salvar da boca de um leão faminto a perna, aleluia, duas pernas e uma orelha de uma ovelha. Assim também serão livrados apenas alguns israelitas que moram em Samaria, com um pedaço do leito e uma almofada de damasco. Ouve,
e protestai contra a linhagem de Jacó. Diz Yahvé Adonai Elohim, o Senhor, o Deus dos exércitos: no dia em que eu castigar Israel por causa dos seus erros e pecados, arrebatarei os altares de Betel, a pontos do altar serão cortados e jogados no chão. Derrubarei a casa do inverno, juntamente com a casa do verão, e as casas adornadas de marfim serão igualmente destruídas, e as nações ficarão plenamente arrasadas e desprepararão. Garante Yahvé, o Senhor. Soberano Deus, muito obrigado por esta palavra maravilhosa, nesta noite que o Senhor coloca ao meu coração. Quero, Deus, te agradecer por esta palavra que está hoje me revelando a tua santidade, a tua misericórdia, revelando para mim, aleluia, como eu posso caminhar na minha vida espiritual, continuamente respeitando a Deus, aleluia, adorando Ele e pedindo a sua misericórdia em nome de Jesus. Amém. Pois é, aqui está, aleluia, um momento que Israel usou algo desagradável, malignamente. Deus perdoa, mas o castigo ele vai chegar. Como nós cristãos não podemos usar da nossa liberdade, usar a palavra para no meio dela nós viver algo maligno. Sabemos que o cristão é chamado, escolhido, vai ter privilégio, mas Deus vai cobrar pelos benefícios que nós recebemos. Deus vai pedir santidade, Deus vai pedir fidelidade. Deus, Ele vai cobrar de cada ser humano o que Ele deu, os talentos que Ele deu. E quem mais recebe, mais será cobrado. Talvez o ser humano não tenha observado essa parte, porque as pessoas só querem receber de Deus, só querem usar os benefícios de Deus, mas não querem obedecer na santidade. Milagre todo mundo quer, salvação todo mundo quer, poder as pessoas aí estão competindo, porque todos querem poder, querem autoridade, querem ter o nome de profeta, o nome de pastor, o nome de servo, diácono, de presbítero. Só não querem observar que a palavra de Deus vai cobrar do diácono, do pastor, do profeta, das ovelhas, da nação. Deus vai cobrar. Ele dá, mas Ele cobra. Ele cobra fidelidade, retidão. Ele cobra porque Ele é santo.
quem quer servir a Deus tem de renunciar o mundo maligno e andar na santidade de Deus. Por isso o apóstolo Paulo, ele diz: eu vigio muito e luto para que quando eu pregar para alguém, que essa palavra sirva para mim também. O apóstolo Paulo, em obediência ao Senhor Jesus, ao seu chamado, sempre ele vigiava para não ter escândalo, porque escândalo é pecado. Porque a Bíblia diz: ai daquele por quem vier o escândalo. É certo que vai vir, mas ai daquilo. Então Paulo, ele como servo chamado, Paulo, ele disse: eu observo muito. Quando vou levar a palavra, plantar a semente, observo o terreno. Se ali já está estabelecido Cristo, eu não irei mais lá colocar, para que não cause escândalo, para que não cause separação, divisão, porque tudo isso é malignidade levantada pelo espírito das trevas para trazer escândalo à santidade de Deus. Nós queremos o milagre, todo mundo quer. Muitas vezes a pessoa quer o milagre e não obedece àquele que é o dono do milagre. Porque quem desonra a palavra, desonra aquele que falou. Quem abandona a palavra, abandona aquele que falou. Aí aqui Amós, nas suas revelações, Deus vai falar para o povo de Israel, para o povo que ele deu aquela nação privilégio dele estar lá livrando eles, dele estar lá operando milagre, enfrentando nações e nações, povos que se levantavam contra eles. Deus estava lá na frente, derrotando os inimigos, abençoando Israel, botando o alimento, botando a chuva, botando a água, botando ali o vestir. Deus ia sarando das enfermidades, mas o povo sempre teve a comunhão com a malignidade. O povo não respeita a Deus, e a Bíblia diz que Deus, ele é aquele que vai cobrar daquele ao qual ele deu, daquele que ele chamou, daquele que ele, aleluia, escolheu. Aquele vai, aleluia, receber as dádivas divinas, mas vai ser cobrado durante a sua operação, a sua caminhada, o seu tempo de viver na terra. Se não for dentro dos princípios, dentro da verdade, dentro da palavra que Deus coloca, o homem vai ser chamado sim, mas ele vai ser cobrado. E Deus está cobrando aqui da nação de Israel a malignidade que eles provocaram. Ele diz assim a Amós: o povo de Israel, ou nação de judeus, que deveremos observar, escutai atentamente o que o Senhor Adonai Elohim vai falar. Então Amós estava chamando a atenção de Israel, porque Deus ia falar, Deus ia dar, aleluia, uma palavra contra a malignidade, contra aquele levante que eles estavam fazendo.
E a Bíblia diz que Deus é o Deus de ontem, de hoje, de sempre e de eternamente. Se era pela lei, os homens iam ser julgados pela lei. Mas hoje nós estamos debaixo da graça e da misericórdia de Deus. Mas nós vamos ser, aleluia, cobrados lá no juízo final. Muitas vezes é cobrado aqui. É muito crente doente, é muito crente ali padecendo, é muito crente aí que está chorando, crente que passa necessidade, passa fome, o dinheiro se acaba. Tem crente aí que a casa é consumida pelas trevas, porque ele está na desobediência, ele está na malignidade, não obedecendo a palavra de Deus. Ainda acha ruim quando Deus diz assim: olha, escuta o que eu vou falar contra tu, escuta o que eu vou fazer para você agora. O privilégio era de Israel, o privilégio era daquele povo que estava no Egito, era o privilégio, porque Deus era o Senhor deles. Deus foi até o Egito, fez aqueles 10 milagres, mostrou seu poder, mostrou sua força, mostrou sua presença, mostrou seu carinho, sua bondade. Mas o homem ainda anda na malignidade. Como hoje também Jesus mostrou o milagre, mostrou o poder, morreu na cruz, deu a sua vida, fez tudo ali para Israel. Israel hoje ainda abandona o Senhor. Isso é a crueldade da humanidade, é o pecado da humanidade, que só se preocupa com o seu umbigo. Falta o amor, falta a consideração, não tem reconhecimento do que Deus faz. Se tem a comida, eles estão bem. Se não tem a comida, eles estão ali amaldiçoando, blasfemando, e querem uma vida boa, porque não aceita a doutrina, não aceita a correção, não aceita ser chamado. E se a pessoa disser que ele está errado, ele já usa uma palavra de defesa para viver ali na bondade dele, na carne, na maliciosidade da carne, das trevas. Deus vai cobrar, porque Deus, Ele é o mesmo. O homem é que morre, o homem é que muda, é que nasce outro. A nação, a geração vai mudando, modernizando, mas Deus é o mesmo Deus que fez ali Adão e Eva. Ele já está usando aqui o profeta Amós para chamar a atenção de Israel. Não, mas é no Velho Testamento, é no Velho, é no Novo, porque lá no Velho Testamento era uma nação, aqui é outra nação. Aqueles já morreram. A palavra de Deus hoje ela é válida para o de hoje. É nós que temos que se converter da nossa malignidade, da nossa perversidade, da nossa idolatria, da língua peçonhenta, da forma que o ódio tem que ser levantado. É nós que temos que pedir a misericórdia de Deus para nós ser livres e deixar as cordas se quebrar. Porque o dia vai chegar para cada um ser humano, a porta vai se fechar para cada um ser humano, o caixão vai se fechar para cada um ser humano. Atentai para o fato de que eu escolhi não somente vós entre todas as famílias da terra, por isso eu mesmo vos castigarei por todas as malignidades que cometeste. Deus vai cobrar.
Quanto mais ele dá, mais ele vai cobrar. Por isso o homem tem de ver se ele é um chamado para cuidar do trabalho, para cuidar da obra, para desfiar o nome de Jesus. Ele tem de ter cautela, ele tem de ter, aleluia, essa forma de vigiar, para ele não entrar com a força da carne, com a força dele, dizer que Deus está mandando onde Deus não manda, dizer que Deus está fazendo onde Deus não está fazendo. Ele está usando a malignidade da malícia da mentira, e Deus vai cobrar daquela alma que está entrando no caminho da mentira, da perversidade. Deus vai cobrar. Pode passar 90 anos na terra, comendo e bebendo e mentindo, mas vai chegar o dia do juízo, aquele dia que ele vai, aleluia, apagar essa falsidade. Por isso que nós temos de observar quem nós estamos servindo. É um Deus zeloso? Então vamos ser zelosos. É um Deus verdadeiro? Então vamos ser verdadeiros. Por quê? Porque Deus vai cobrar. Atentai para o fato de que eu escolhi tão somente vos entre todas as famílias da terra. Por isso eu mesmo castigarei por todas as malignidades. A palavra de Deus, ela é perfeita. Deus é perfeito. A nossa dor é porque nós causamos a dor. A nossa necessidade é porque nós causamos a necessidade. Ele vai cobrar, porque Deus é bom, Deus é santo, Ele é poderoso. Ele desceu lá do alto para entrar no meio da nação, no meio da geração. Ele saiu do seu, aleluia, sua cadeira de rei, majestade, e entrou na terra pelo lado do nascimento. Aí nós vemos Jesus com todo o poder, com toda a autoridade, Jesus com toda a verdade, mas as pessoas olhavam para Jesus e ele gritava. As pessoas chegavam a Jesus quando estava precisando do milagre, precisando de uma força, mas Jesus não negava. Ele dava o olhar ali para o cego, ele dava as pernas para o aleijado, ele dava o pão para o faminto, ele ajudava o caído, ele levantava e fazia que aquela alma jubilasse com aqueles benefícios que saía lá do alto, descendo o Pai das luzes. Mas, aleluia, quando o homem ali mostrava ao Senhor que necessitava, Deus mostrava o seu amor, Deus mostrava o seu poder. Aqueles 10 homens que estavam ali com pecado, estavam com lepra, vivendo nas tocas, vivendo dentro dos matos, escondidos da sociedade. Aí eles iam falar de Jesus. Aí disseram: Jesus salva, Jesus, ele é aquele que cura. Nós estamos leprosos, vamos lá pedir a ele, vamos lá pedir a sua misericórdia. Aí chegou aqueles 10 homens, disse: mestre, nós estamos necessitando da tua misericórdia, estamos leprosos. O Senhor, aleluia, olhou para ele e Jesus disse: vão se apresentar o sacerdote. No caminho ainda ia com aquela luta: será que eu recebo, será que eu não recebo? Eles não acreditaram. Isso aí é a forma, aleluia, da incredulidade do ser humano. Porque Jesus mandou eles ir ao sacerdote, porque era o sacerdote que ia confirmar que ele estava sarado, que ele estava curado. Mas ainda a malignidade no coração humano estava lhe impedindo dele receber a cura. Mas eles foram, eles chegaram lá. Quando eles chegaram diante do sacerdote, o sacerdote olhou para ele, eles tudo curado. O que vocês vieram fazer? O Senhor Jesus mandou nós vir aqui a nos apresentar a vocês.
E agora o que vocês... Mas vocês eram leprosos, mas não são mais, porque Jesus mandou vocês exatamente aqui mostrar para todo Israel que Ele curou, que Ele deu a sua misericórdia. Mas a Bíblia diz que um só reconheceu que foi curado, um só reconheceu Cristo. Ele voltou diante de Cristo, olhou para o Senhor e disse: Mestre, eis-me aqui, eu vim para te servir. Tu tem me curado, eu estou grato, mas eu quero seguir, eu quero estar contigo. Aí onde está, irmão, a diferença. O reconhecimento é coisa, aleluia, muito bom para o homem. O reconhecimento, porque nós somos pecadores, nós somos carentes, necessitados. Deus é santo, Deus não precisa de nós, nós precisamos de Deus. Deus é o Pai, nós que somos os filhos, quando demos a Ele essa palavra, esse momento de chamar Deus de Pai. Ele não se nega a dizer que é Pai. Ele, aleluia, não se nega a receber você como filho. Ele é o amor, Deus é a santidade, mas Ele vai punir, aleluia, o pecado, vai punir a malignidade. Ele vai trazer, aleluia, à tona a cada ser humano aquilo que na carne nós fizemos. Na carne nós vamos pagar, mas a sua misericórdia é para aqueles que confessam e deixam, alcançarão a misericórdia. Irmãos, ser crente é uma coisa que nós devemos meditar, porque nós estamos sofrendo, nós temos angústia, nós temos toda forma de malignidade sobre nós. O Senhor Jesus, Ele disse que nós estávamos na densa treva e transportou nós das trevas para a luz. Nós temos de entender, nós temos de ter a compaixão mesmo da nossa alma. É a nossa alma que sente dor, é a nossa alma que sofre com depressão, com angústia, com malignidade, e olha para Jesus. Jesus diz assim: aquele que olhar para mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que crê, aquele que professar, aquele que aceitar. Para nós a dificuldade é essa, é a gente conhecer, aceitar e perseverar até o fim. Olha o que Jesus diz, usando o profeta Amós: ora, duas pessoas poderão caminhar lado a lado se não tiverem de acordo. Como é que duas pessoas, é aí que nós vemos a separação dos casais. Se um casal, se uma mulher ela não tem, aleluia, ali um entendimento com o marido não tem entendimento com a mulher, eles não têm conversa, eles, aleluia, são dois bicudos, ali um irado com o outro, não tem concordância. Como é que duas pessoas, aleluia, discordando, pode viver juntas? Não pode. O ser humano não pode servir o diabo e servir a Deus. Ele não tem concordância, ele vai viver sempre afastado do outro. Por que a humanidade é afastada de Deus? Porque não concorda com a palavra, com o amor, não concorda, aleluia, com a advertência ao qual Deus tem dado. Então Deus diz assim, usando a voz: duas pessoas podem andar lado a lado se não há concordância. Não tem como andar. Como é que nós queremos andar com Deus se nós não concordamos com Ele? Como é que nós queremos ter uma vida familiar em paz se não há concordância? Um quer de um jeito, o outro quer do outro, os filhos querem do outro. Então vai ter caminho, separação e divisão. Por quê? Porque Deus veio para desfazer as obras do diabo. Ele veio para dar vida longa, vida abundante. Aí ele pergunta: pode? É pergunta para nós: pode eu viver em paz, aleluia, com uma mulher, ou vice-versa, a mulher viver comigo, se eu não aceito a dialogar, não aceito a abençoar, não aceito a amar, e se eu só tenho ódio, se eu não concordo, como é que nós vamos ter uma família feliz? A palavra de Deus, ela é verdadeira.
Essa aqui é uma advertência, uma cobrança que Deus está fazendo para Israel. É no tempo da lei. As pessoas hoje estão olhando mais para as coisas da terra, para a vida terrena, do que para a vida espiritual. Como é que nós vamos ter a paz? Como é que nós vamos ter alegria? Como é que nós vamos ter sabedoria? Se nós não temos a concordância com a palavra, não temos um alinhamento com a verdade, não estamos ali observando para que nós não venhamos cair em armadilha do diabo, tendo ali, aleluia, Deus na nossa vida. É a palavra que diz. Olha o que ele vai dizer: o leão rugirá na floresta sem que tenha uma presa em vista. Se o leão não vê nenhuma presa, ele vai dormir. Ele só vai entrar em ação quando ele vê uma presa para se alimentar. Aí ele diz assim: o leão, ele vai rugir sem ver presa. Então, no mesmo caso, se não tiver pessoa para fazer a malignidade, o diabo não vai agir. Ele só age se tiver alguém preparado para fazer o mal, alguém preparado para brigar, alguém preparado para rejeitar a Deus. Aí ele entra com o rugido, com a cena. Por isso que ele diz aqui: o leão vai rugir sem ver presa? Não vai. O leão novo ruge em sua toca, se nada causou, se nada mexeu com ele, o leãozinho vai dormir, termina de mamar, fica lá. Mas se a mãe sai e ele vê algo ali acusando a fortuna dele, ele vai rugir. Por que é o rugido do leão? O rugido do leão é exatamente para amedrontar a presa. Porque se nós andar no amado e ver o rugido do leão, nós vamos correr. O rocado do raposo, nós vamos correr. O leão, ele ruge, rodeando, tentando tragar. Porque quando ele dá aquele rugido, ele está mostrando que ele é maior. Ele está mostrando que ele tem uma presa. Ele está mostrando que tem poder, tem autoridade contra aquela presa que ele vai pegar. Ele vai matar, ele vai destruir, ele vai se alimentar. Assim é o diabo nessa terra. Ele levanta forma de medo para destruir as almas. Ele pega cada alma, cada vida, aleluia, amedrontando. Ela se entrega, ela se deita, ela se joga nas mãos do diabo, porque falta confiança no Senhor. Aí ele vai dizer: cai um pássaro numa arapuca que não foi armada. Se não tem arapuca armada, o pássaro não cai. Mas se tem a arapuca armada, se tem cilada, aí o pássaro vai cair na arapuca. Então a palavra de Deus está nos alertando. Será que cai? Jesus é bom. Jesus é maravilhoso. Cai um pássaro no arapuca que não foi armada? Cai não, né, irmão? Se a arapuca está armada, ele cai. Se não está, ele não cai. Será que uma armadilha se desarma sem que nada tenha ficado debaixo, preso dentro dela? Se ela está armada, se ela vai cair, vai ficar alguém preso, vai ficar alguém debaixo. Se alguém não tocar, ela fica o dia todo armada. A armadilha está armada para o ser humano. O ser humano não for, ele não vai ficar preso, ele não vai cair nas armadilhas, porque há muita armadilha para pegar o ser humano. Eu não vou nem dizer aqui o nome delas. Mas por que o pássaro cai na armadilha? Porque ele vê a comida e vai lá. Ela está armada, ela está oferecendo o alimento. Ele vai lá, entra na armadilha
a arapuca cai, aí é chamado o laço do passarinheiro. Glória a Deus. Alguém tocará a trombeta na cidade sem que o povo se assustem. Irmão, se uma trombeta ela começa a tocar, alguma coisa está acontecendo. Se tem alguém gritando é porque tem algo acontecendo. Se tem multidão correndo é porque tem algo acontecendo. Então ele diz: ninguém toca uma trombeta sem o povo se espantar. Lógico que todo mundo vai se despertar. Pode ocorrer alguma desgraça na cidade sem que o próprio Yahvé tenha ordenado? Vai acontecer, mas Deus permite. Nada acontece sem a permissão de Deus. Se o homem está bem, Deus está dando a vontade, permite. Mas se o homem ele passa para o lado da malignidade, Deus permite que venha para ele o castigo, venha para ele, porque ele foi para a armadilha. Quando a pessoa ele vai para a armadilha, ele fica preso na arapuca do diabo. Então aqui são várias perguntas. Se um cidadão toca uma trombeta, a cidade, o povo não vai ficar espantado? Vamos sim, vamos saber o que é aquilo. Se o leão está rugindo, ele vai rugir porque ele está vendo a presa. Então a palavra de Deus é bem clara. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, é contra os principados, potestades, as forças do mal. Mas se nós buscar a Deus, se nós se aliar a Deus, nós vamos ter vitória? Vamos. Deus vai abençoar? Vai. Deus vai abrir as portas? Vai. Porque Ele é o Deus da bondade, o Deus do amor, o Deus da misericórdia, é o Deus da alegria, é o Deus da paz. Mas quando o homem ele sai da presença de Deus, ele deixa de concordar com as coisas de Deus, ele passa para o lado da malignidade, aí ele vai ser cobrado, porque, aleluia, ele vai diante do rugido do leão, ele vai diante daquela arapuca, ele vai diante do laço do inimigo, ele está saindo da presença de Deus. O povo de Israel aqui, irmão, está sendo cobrado pela forma da malignidade que eles cometeram. E Deus está cobrando. Deus vai buscar aonde o homem estiver, porque se Deus chamou, Deus abençoou, Deus te deu, Deus vai cobrar. Vai cobrar de quê, irmão? Dinheiro? Não. Fidelidade, santidade. Tempo de vigiar. Se nós somos cristãos, então eu tenho de ter o caráter de cristão. Tenho de seguir o caráter do Pai. Meu Pai é santo. Jesus, seja santo como santo eu sou. Paulo diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. As pessoas estão preocupadas com a salvação. A salvação é tão comum. Olhou para o céu, está salvo. Não é assim. A salvação ela tem um preço a pagar. Jesus pagou um preço muito alto para nós crer e aceitar Ele e ser salvo. Mas para nós ser salvo em Cristo, é necessário que nós ande no caminho dele, ande na santidade. Mas não todo mundo, irmão. Mas Paulo disse: tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Então é nós que escolhemos. Como diz aqui, a arapuca ela cai sem ninguém tocar. E se ela cair, vai ficar alguém debaixo? Lógico.
Porque se alguém tocou e caiu, ela desarmou, ficou, prendeu. Então, se a palavra de Deus está mostrando que o mundo está a arapuca armada, as pessoas vão porque quer. Querem servir a Deus, querem servir o diabo. Querem uma vez para a igreja e outra vez vai para o mundo. Aí Deus está cobrando aqui de Israel a malignidade de Israel, porque a Bíblia diz: quanto mais você recebe, mais você é cobrado. Deus chamou Israel do meio das famílias, das nações, das 12 tribos. Deus esteve com ele no Egito, tirou lá do Egito, esteve no meio da caminhada do Egito para Canaã. Deus saiu abençoando, Deus esteve com ele enfrentando os inimigos. Mas, aleluia, quando ele errava, ali ele recebia a pancada. Quando eles pecavam, recebia ali o castigo. Aqueles que, aleluia, não faz a vontade de Deus, eles vão fazer a vontade do mundo. E a Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário. Se o cara faz a vontade do mundo, está escrito na palavra de Deus, o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. É muita gente morrendo porque eles estão recebendo o salário. Estão brincando de cristão hoje. Deus é fogo consumidor. Ninguém pode, aleluia, colocar a mão no fogo e sair ileso. Vai se queimar. O evangelho está tão moderno. O evangelho hoje está tão fácil. As pessoas brigam dentro das igrejas. As pessoas brigam na rua, brigam de pecar, aí volta para o Senhor, vou brincar de ser crente agora. Mas, irmão, Deus, é santo. Elohim é Deus. Ele perdoa, mas Ele não deixa que a gente vá zombar. Eu gosto de pregar a palavra como ela está, limpa, pura e verdadeira. Alguém tocará a trombeta na cidade sem que o povo se assuste e fique preocupado. É lógico que quando o quartel ele pega ali a trombeta, o chafé, ele vai tocar, é para os soldados ficarem em posição, é porque os soldados vão entrar em ação. A trombeta de Deus está tocando, a palavra está aí anunciada, a Bíblia está aí diante da casa de todo mundo. Vai acontecer algo. Se Deus está chamando, é porque ainda a porta do, aleluia, da misericórdia está aberta. Deus está dando oportunidade para as pessoas. É muita gente que entra na igreja, passa uma semana, duas, vai, sai e morre. Tem muita gente que, aleluia, se desvia e morre. Nós não sabemos quem é que vai se salvar. É a palavra que vai dizer. Mas a Bíblia cobra. Se eu sou cristão, eu tenho de ter o caráter de cristão. Se eu estou em Cristo, eu tenho de ter o caráter de Cristo. Se eu sou, aleluia, um servidor de Deus, eu tenho que mostrar a santidade. Porque sem a santidade não verá a Deus. De primeiro, as pessoas respeitavam mais o nome do Senhor Jesus. Hoje é comumente, todo mundo ali bota uma placa, levanta uma bandeira, pega o dinheiro, depois vai viver a vida. Mas Deus vai cobrar, que a malignidade do ser humano é cobrada. Deus vai cobrar cada um de nós. Se eu confessei a Jesus só porque estava necessitando de alguma coisa, eu vou receber. Sim, eu recebi aquilo que eu pedi. Mas Deus não vai me dar salvação se eu não quiser. Eu tenho de acreditar, porque Paulo disse em Romanos 10, 8 e 9: perto de ti está a palavra qual pregamos. Com teu coração tu crê
e com a tua boca tu faz a confissão para a salvação. Olha aí, ó. A salvação depende de você e Jesus. Se você abraçar Jesus, Jesus te sustenta. Se você tiver um coração para Jesus, Jesus está nele. Se você amar Jesus, Jesus está te amando. Se você pedir, está se abrindo as portas, Ele está te abençoando. Porque nós vamos ver na Bíblia, Israel traiu a Deus e morreu no deserto. Será que Deus era perverso? Não, o povo que é perverso. O povo é que vão para a Zarapuca. O povo é que vão para um lugar mau. O povo é que estão na bandeira do mal. Estão se preocupando com fazer culto. E o que é culto? Culto racional é para os servos de Deus cultuar o Senhor, adorar o Senhor. Mas eu não sou crente só na hora do culto, não. Eu vou ser cristão a partir que eu confessei a Cristo. Se naquele momento de coração, se eu aceitei e eu confessei, pode chover, pode fazer sol, pode vir fome, pode vir sede, pode vir doença, pode vir, mas eu sou de Cristo. Ele se responsabiliza. Se for para curar, Ele cura. Para dar o alimento, Ele dá. Se for para guardar, Ele guarda. Mas Cristo só tem uma palavra: sim. E a outra é não, não, sim, sim. Ou eu estou lá ou eu estou no mundo. Eu não aceitei Jesus para ter um nome, não. Um nome eu recebi um nome literalmente quando eu me batizei. Meu pai me deu. Mas quando eu aceito a Cristo, eu recebo um nome dado por Cristo. E só eu vou saber e Cristo vai saber. Mas eu tenho de zelar por essa identidade que o Senhor me deu. Identidade cristã. Cristianismo significa Cristo. Ah, porque o tempo é moderno. No céu não vai entrar crente moderno, modernidade. Porque o céu é o mesmo. O Senhor mesmo. O Senhor de hoje, de sempre e eternamente. Modernidade é o homem que faz por vaidade. O homem trabalha por necessidade. Mas nós não servimos a Deus para suprir a nossa necessidade. Servimos a Deus porque nós estávamos condenados e perdidos. Servimos a Deus para ter salvação do Espírito. É a união com Cristo. E Cristo preparar para nós um corpo para que nós recebamos na santidade. Com certeza, como diz aqui a palavra, com certeza, Adonai, o Senhor soberano, não realizará nada sobre a terra sem primeiro revelar o seu desígnio aos seus servos escolhidos, os profetas. Irmão, Deus não é um homem, não. Deus não é brincadeira, não. Se está acontecendo algo, mas Deus revelou o seu profeta. Tudo está aqui na palavra. O próprio Paulo disse que a palavra de Deus ela é inspirada pelo Espírito Santo. Está lá em 2 Timóteo 3,16. Toda escrita é divinamente inspirada pelo Espírito de Deus. Que é inspiração? Inspiração é um sopro que Deus dá no coração do homem, na alma, e o homem recebe o entendimento, recebe aquela palavra, aí ele escreve como Deus está mandando. E ele vai dentro daquela palavra, obedecendo, porque Deus, aleluia, Ele é correto. Se o ser humano é correto, se o ser humano é fiel com Deus, Ele vai abençoar grandemente. Mas se o homem sair da linha, pode ter certeza que ele vai ser travado. Nós não estamos aqui para brincar de crente, nós não estamos aqui para brincar de igreja, nós não estamos aqui na terra, é uma oportunidade que nós temos quando nascemos a chegar a 70, 80 que passa canseira,
maneira, essa é a oportunidade de nós refletir na palavra, examinar o homem, se policiar o homem próprio. O homem tem que olhar para a vida dele, não para a vida dos outros. O homem tem que olhar para o erro que ele errou e tem que pedir perdão. Aquele que confessa em Deus alcança misericórdia. O homem tem que estudar a Bíblia, o homem tem que pedir a Deus seguimento, o homem tem que olhar, aleluia, porque a palavra está ali. A palavra é advertência, a palavra é um alimento, a palavra ela destrói o homem na verdade, a palavra ela ensina o homem, uma velha criatura, ser uma nova criatura. A palavra ensina, a palavra é o mapa, a palavra é o guia. A palavra é lâmpada para os pés, é luz para o entendimento. A palavra é o que desceu do céu para alimentar o homem do Espírito. Vamos deixar de brincar de cristão, vamos ter mais responsabilidade. As pessoas hoje não estão honrando a Deus, estão honrando o homem, estão honrando mais a criatura do que o Criador. Deveremos pagar um preço por isso, vai sim, porque se eu entendo da palavra e não explico, eu vou ser cobrado, porque Deus me deu entendimento. Por que eu não ensino o leigo, aquele que está errado? Mas se aquela pessoa não quer, o problema é dele. Se aquela pessoa não está com fome, não vai comer. Se aquela pessoa não quer Cristo, não vai andar com Cristo. Se aquela pessoa, aleluia, não encontra Cristo na igreja, ou não está na igreja, ou não está na palavra, ou ele não foi com certeza ouvir a palavra de Deus para beneficiar a alma dele na salvação. Porque hoje as pessoas têm a oportunidade de ter a palavra diante dele, ter a oportunidade de ser uma pessoa ensinada, mas ele não bota em prática aquilo que Deus deu. Ele joga para trás o tempo, aleluia, que ele passa na terra. Ele vai esquecendo, ele vai achando que aquilo ali é passado, ficou para trás. Cristo é o de hoje, de onde e de eternamente. Ele é o Senhor da minha vida, o Senhor da tua vida. Ele está presente toda hora. Nós somos necessitados, carentes, precisamos de Jesus, porque na hora que Jesus sair da nossa vida, é como uma vela que está acesa e se apaga. Aleluia! Então nós temos que entender que nós estamos na terra, não é para brincar. Estamos na terra, não é para brincar de cristão, andar com a Bíblia para alguém dizer tu é crente, está com a roupa bonita e a alma está ali suja, o coração atribulado, e na ponta da língua está lá a peçonha. Irmão, Jesus é tão bom, tem dado a oportunidade para a gente se converter. Tem pessoa que acha que essa palavra converter, você está chamando ele de uma coisa ruim. Converter significa mudar. Jesus converteu ali a água em vinho, tá, irmão? E nós estamos ali sendo convertidos, o mundo velho, com a nova criatura. A palavra de Deus é o pão, a palavra de Deus é o que exatamente estrutura todo o nosso organismo, nosso espírito, nossa alma. Como aqui ele diz, duas pessoas, será que eles andam lado a lado sem ter comunhão? Não vai andar. Tem que ter o diálogo, tem que ter a concordância. Se não tiver concordância, é uma corda partida, é um pedaço para um lado, um pedaço para o outro. Se o marido não tem concordância com a esposa, e a esposa e o marido não tem concordância com os filhos, eles vão estar divididos, tá, irmão? Eles vão estar divididos. E Jesus, ele é aquele que soma. Jesus, ele junta. Jesus, ele transforma, ele muda. Por isso que a gente vê hoje tanta palavra aí no ar, e tanta vida de um lado, de outro, sofrendo. Porque nós deveríamos ser seguidor de Cristo. Quando a gente visse um irmão, a gente sabia que era nossa família. Um cristão, ele é irmão do outro. Então, se o Pai é Cristo, deveria ser todos nós. Porque cada casa, tá, irmão, tem uma forma de regimento. Toda igreja tem o seu regimento, mas o Cristo é o mesmo. Agora o cristão tem que mostrar que ele tem um regimento ensinado pelo pastor, mas ele tem que ter obediência ensinado por Cristo. Tem que andar, respeitar, porque eu respeito a minha casa, você respeita a sua, respeita a casa dos outros, os outros respeitam a casa minha. O regimento da sua casa é um jeito, você rege daquele que você gosta, mas a minha também, eu rego do jeito que eu gosto, mas eu vou respeitar a sua, eu vou respeitar exatamente a sua forma de viver, e a forma que você está vivendo. Mas uma coisa igual nós temos que ter, é o amor. Uma coisa igual nós temos que ter, é a forma da santidade.
É a forma de nós, aleluia, entender que Jesus veio para mim, veio para você, veio para todos nós. Jesus, ele abriu as portas e deu para nós a vida. Nós não sabemos juntar, porque o diabo está aí que nem leão. Quando ele vê as pessoas, ele começa a rugir, como disse Pedro. O vosso adversário ruge como leão tentando tragar. Aí, como diz aqui a palavra, um leão, ele vai rugir sem ver uma presa. Ele não vai rugir, ele vai rugir sem ele ver a presa. É tanta pergunta aqui, irmão. Olha aqui o 8. Ora, o leão rugiu. Quem não temerá? Todo mundo tem o rugido do leão. Até com o latido do cachorro a gente corre. Quando aqui ele está mostrando, porque o diabo ele não é um leão, ele ruge como um leão. Jesus é o leão da tribo de Judá. Porque o rugido do leão mostra poder. O diabo quer mostrar poder. Aí é por isso que ele diz: alguém temerá, terá medo quando o leão rugir. A Bíblia diz que quando Deus fala, a terra treme. Então o evangelho, para nós ter longanimidade, é preciso nós ter humildade, é preciso nós ter comunhão com Cristo. Porque se eu tenho Cristo, eu vou ter comunhão com as pessoas. Agora, porque eu tenho comunhão, mas pode alguém não ter comunhão, alguém não gostar de mim, isso aí não tem problema, é diferente. Mas se dois têm a mesma comunhão, se dois eles concordam, aí Jesus disse: Pedro, tu é pedra, pedra é pedra. Pedra quer dizer, sobre esta pedra edificarei a minha casa, sobre essa rocha as portas do inferno não prevalecerá daqueles exatamente que estão firmes na rocha. Aí disse Pedro: eu te darei a chave da igreja, o poder. Aquele que ligar na terra, Pedro, é ligado no céu. Mas aquele que desligar na terra é desligado no céu. Isso significa diálogo, comunhão, união, concordância. Quando dois não concordam, não vai ter dois andando lado a lado. Diz aqui a palavra. E a gente vê hoje que a gente, exatamente, aqueles que a gente olha que estão com a Bíblia na mão, muitas vezes eles não concordam, porque eles não estão no mesmo alinhamento, eles não estão no mesmo amor. E é triste. O evangelho tem que ser pregado para a nação, não é para uma igreja, é para a nação, porque Deus vai chamar a nação. Deus vai chamar o presidente, que é o chefe da nação, porque o presidente tem a obrigação de cuidar, de guardar, de pregar. Um presidente é um pastor, um governo é um pastor, um prefeito é um pastor, porque ele está pastorando a cidade, ele está pastorando a capital, ele está pastorando a nação, o presidente está pastorando o país. Deus vai cobrar, por isso que a Bíblia diz que tem que respeitar as autoridades, porque elas são constituídas por Deus, mas cada uma tem uma forma do que Deus botou. Deus botou para me ensinar o evangelho, Deus botou o presidente para ele ministrar o país, mas todos os dois vão ser cobrados, todos os dois têm o direito de se salvar, todos os dois têm o direito de meditar na palavra, tanto o rei como o servo, tanto o servo como o rei, tanto a ovelha como o pastor, tanto o pastor como a ovelha, porque o único pastor é Jesus. Ele é aquele que manda em todos os reis, em todas as nações. Ele está chamando aqui a nação de Israel para cobrar a elas a malignidade. E a Bíblia diz que aquele que recebe, quanto mais você recebe, mais você será cobrado. O pastor recebe uma autoridade e uma unção maior, que é a responsabilidade de ensinar, é a responsabilidade de dirigir as pessoas pela verdade, é a responsabilidade de tirar a malignidade do coração,
daqueles doentes, daqueles que estão no mundo. Pastor vai ser cobrado, porque ele tem essa intimidade com a palavra e com Deus. Deus deu a ele, o profeta ali, autoridade para ele expulsar os demônios, botar a mão dos enfermos e curar e anunciar a palavra. Aí nós vemos, sendo assim, programai nas fortalezas de Asdod, nos palácios da terra do Egito, programar e anunciar e falar, não negar o Evangelho. Dizeis: ajuntai vós sobre os montes de Samaria, a fim de observardes os grandes tumultos que ocorrem ali. Quantas opressão existe no meio do seu povo. Já tinha essa forma de opressão, depressão. A humanidade sempre conviveu, porque todos nós temos um coração, e a pressão tem coração que aguente. É como uma bomba enchendo um pneu. É calibrado, o pneu pega a quantidade de ar, mas se botar demais o pneu estoura, a gama de ar estoura. Se botar muita depressão no ser humano, ele papoca, ele se acaba. E o ser humano recebe a depressão pelo lado do mal, pela malignidade, pelas trevas. Jesus é quem é aquele que calibra a nossa vida, que bota ela no nível, que deixa nós ali, aleluia, tranquilo, na paz. Nós não podemos viver sem Jesus. Quando nós distanciamos do Senhor, aí vem a depressão, a malignidade, vem com força, vem o rugido das trevas. Por isso que a gente vê hoje aí as igrejas sem ninguém, porque o povo não são ensinados a vencer. Jesus disse: tem bom ânimo, eu venci e vós vencerá também. Se ele disse eu venci e vós vencerá, nós está nele, porque a vitória dele é a nossa. Ele batalhou e venceu, ele derrotou o diabo em todas as áreas. Para nós derrotar o diabo não é nós ser crente, não, é nós estar com fidelidade em Cristo. É Cristo que derrota todas as trevas, é Ele que desfaz toda a malignidade. Tudo aquilo que o diabo botar, é Cristo que desfaz, porque Ele veio para desfazer as obras do diabo. Não é o homem que vai desfazer, porque o homem já está no laço do passarinheiro, o homem já está na depressão, o homem já está nas mãos da malignidade. Aí Jesus entra na história da minha vida, da sua vida, e desfaz todas essas formas malignas e te dá a vitória. Aí tu vai cantar o hino da vitória. Por isso que Damares usa aquele hino. Tem muitos hinos bonitos aí dessas mulheres. Diz que a palavra de Deus tem entrado no coração dessas mulheres e dos homens e faz hinos. Marco Nascimento diz que é gemendo, é chorando, que nós vamos receber na vitória. Toda forma de depressão que vem é convidando para nós ir a Cristo. Senhor, eu estou fraco, oprimido, estou aqui angustiado. Por que eu estou orando? É porque a angústia está fazendo eu falar com Deus. A depressão está fazendo eu ir até o médico, que é Cristo. Então faz parte da nossa vida. A dor faz parte, a fome faz parte, a sede faz parte, tudo faz parte, a falta de roupa. Mas confia no Senhor, porque aquele que confia no Senhor é como um monte, não se abala, permanece para sempre. Como diz o salmista: olhe para os montes, de onde virá o meu socorro?
Aí ele diz: o socorro vem do Senhor. Então a gente tem que entender que nós não estamos isentos, mas nós temos que ter certeza de uma coisa: temos de aprender a palavra, colocar no nosso coração e botar ela em prática. Porque João, em Apocalipse capítulo 3, ele vai trazer para nós várias expressões bíblicas. Bem-aventurado é o que lê, bem-aventurado é o que ouve e pratica a palavra. Então, eu fico triste em ver tanta pessoa que não aceitar ali. Ele tem alegria, mas o coração é tão furado que ela cai. Pouco tempo a pessoa não aguenta, está lá no mundo, não vou para aquela dali, que aquela dali aceita eu estar de todo jeito, aquela dali pessoas que estão alegres, não falta nada, batendo palma, estão cantando. Mas, irmão, a Bíblia diz que há momento para tudo. Eclesiastes capítulo 3:3. Há momento para sorrir, há momento para chorar, há momento para correr, há momento para parar, há momento para se balançar e há momento para parar o balanço, há momento de plantar e há momento de colheita, há momento de se alegrar, mas também há momento de tristeza. Se você não tiver tristeza, como vai saber como é a alegria? Então, é uma coisa que nós temos de entender, que nós não estamos isentos dessas coisas que o mundo nos ataca. Mas eu quero dizer aqui para você ver a diferença. Quando lhe atacar de todos os lados, que vier enfermidade, que vier necessidade, mas Cristo estando lá no teu coração, tudo isso está por fora, porque quem está dentro do teu coração é Cristo. Então lá de dentro Ele vai comandar e os teus olhos vão se alegrar. Muitos vão ver você em necessidade, dificuldade e depressão por fora, mas lá dentro tua alma está sorrindo e jubilando no Senhor. E alguém vai dizer: por que passando toda essa necessidade você canta e você sorri? Aí você diz: é porque aquele que merece esse louvor, essa alegria, está dentro do meu coração, é Jesus. Porque quem é para estar dentro do nosso coração é Cristo, e por fora é o mundo está lá fora, e nós estamos com Cristo. Então a palavra, essa palavra muitas vezes a pessoa diz que é dura. Não, toda palavra nós temos que entender, ou seja, temos que passar por todas essas passagens. Aqui é o castigo pela malignidade, e eu vou entender que quando eu fizer algo maligno também vou ter o castigo. Aí eu vou dizer assim: Israel passou pelo lado maligno e Deus castigou. Então você vai ver na Bíblia, a Bíblia vai te auxiliando. Por que está sofrendo? Porque o mal te atacou. Por que está preso aí? Porque você foi para debaixo da arapuca. Por que você não está tendo uma paz com seu marido? Porque falta concordância. A Bíblia vai dizendo. Por que está passando dessa forma que você está agora recebendo? Porque você plantou. Porque a Bíblia diz: Deus, Ele não se deixa zombar. Quem na carne planta, na carne colherá. Está lá em Gálatas, capítulo 6, 7. Então nós temos que entender que a Bíblia, ela é um livro escrito, inspirado. Ela tem muitas advertências, mas hoje as pessoas querem mais é que a gente só pregue aquele lugar de milagre. Não acontece milagre sem não ter a palavra. O milagre, ele acompanha a palavra. O Senhor curou 10 leprosos e um só voltou. Então, e Jesus disse: não foram 10 que eu curei e só um voltou? E hoje tem muitos. Quantas pessoas não são curadas, mas não seguem a Cristo, mas não estão seguindo ao Senhor, não retribuem o que Deus fez, eles não têm reconhecimento. Então não valeu nada. Valeu sim, fui curado, mas a dor do corpo saiu, mas a da alma ficou. O do espírito que
se ficou ali distante de Deus, ele vai ser oprimido. Mas aquele que vai na presença do Senhor, a alegria vai continuar, porque o Senhor, como ele diz, né, no Salmo, está explicando no 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Agora, não vai me faltar se ele é o meu pastor e eu continuar uma ovelha obediente. Aí não vai faltar, porque eu estou lá com o pastor. Ele me leva em vez de espaço que é mantimento, que águas tranquilas, que é refrigério da alma, é paz, alegria. Mas isso precisa estar no Senhor. Na hora que eu me afastar, sai minha paz. Na hora que eu me afastar, sai aquele verde, que é a fartura, que é algo. E ali vai vir o ataque do inimigo. Isso quer dizer, eu preciso do Senhor. Eu preciso, sou carente, muito carente. Preciso muito do Senhor. Por quê? Porque Ele é minha paz, Ele é minha guia, Ele é minha rocha. E se eu sair dele, eu saio da paz, saio da guia, saio da rocha. Essa é a palavra de Deus para nós entender que nesse mundo nós não estamos isentos, mas o bom é que Deus esteja dentro do nosso coração, porque Ele é o Senhor que julga, aleluia, é o Senhor que dá o veredito. Ele é o último, Ele é o primeiro, Ele é o princípio e é o fim. Então quero dizer, sendo assim, programai isso aí, está dizendo para Israel: eis que eles não sabem agir de acordo com o direito, afirma o Senhor. Essa gente que acumula em seus palácios o que rouba e saqueia. Ele falando para Israel, aqueles que acumulavam o ouro, que acumulavam o dinheiro, que acumulavam riqueza em seus palácios, que roubavam e saqueavam das outras nações. Olha só, aí ele disse: portanto, assim declara Yahvé. Yahvé é o Senhor, o soberano. Um inimigo cercará, olha só, um inimigo cercará toda a tua terra, destruirá as tuas fortalezas e saqueará os teus palácios. Olha, ele fez tudo errado e vai voltar, porque o inimigo está observando. Porque a gente vê aí hoje um evangelho que ele é espelhado mais na riqueza, é espelhado mais no dinheiro ou muita coisa. É um evangelho que seja espelhado pelo luxo. Irmão, Jesus é o nosso dinheiro, é o nosso luxo, é a nossa força, é a nossa paz. Nós não precisamos, para ir para o céu, de mostrar que temos dinheiro. Nós precisamos ter fidelidade com Jesus. Ele vai suprir toda a nossa necessidade. Você vê que Jesus, quando foi cobrado os impostos, Jesus mandou Pedro num banco chamado mar, e o copo era a boca do peixe. Pedro pegou o peixe, abriu, tirou um denário e foi lá e pagou o imposto dele e de Jesus. Paga, todo ser humano tem que pagar imposto do Estado. É o Estado que cuida da nação, e o Estado vive com os impostos. E Jesus era judeu, estava ali no tempo de cobrar os impostos, e eles cobraram impostos até para ver quem Jesus ia falar. Mas Jesus disse: dá a César que é de César, a Deus que é de Deus. Disse: Pedro, vai na praia, lança o anzol, pega um peixe, a rede lá, e quando tu pegar esse peixe, abre ele, dentro tem um dinheiro. Aí tu vem e paga o meu e o teu. Aí quer dizer, Deus usou ali na forma humana que está em Jesus e pagou os impostos de Pedro. Ele paga o meu, ele paga o teu, ele paga os nossos. Ele não deixa a sua panela de esvaziar. Quando os apóstolos não pegaram peixe, não pegaram nada, Jesus chegou e estava esperando ele na beira da praia. Jesus já estava com o peixe assado, já estava com o alimento, o pão e o peixe.
E Jesus perguntou o que eles tinham, eles disse que não pegado nada. Nem por isso eles iam ficar sem comer. Nem por isso eles iam ficar com a tristeza de ter passado a noite no mar trabalhando e não trouxeram nada. Aí Jesus disse: vocês fizeram a parte de vocês, agora eu vou fazer a minha. Lança a rede do lado direito. Quando eles lançaram a rede do lado direito, todos aqueles peixes estavam ali, eles vieram naquela rede e trouxeram tanto peixe, era tanto peixe que Deus ainda sustentou até a rede, que ela não se rasgou e veio até a eles, e eles se alegraram, porque aquele momento de obedecer a voz de Cristo valeu pela noite todinha de pescaria, porque pegaram muitos peixes. Mas quando eles chegaram até Jesus, Jesus deu a eles o peixe e deu a eles o pão. Quer dizer, eles passaram do seu trabalho, mas comeram do que Deus deu. Então, irmão, não pegaram nada, mas Jesus alegrou na saída do trabalho. O Senhor não deixa nós ficar decepcionados e nem confundidos. Aqueles que servem ao Senhor, eles são ali considerados um monte, ou seja, que nem o monte de Sião que não se abala. Então nós temos de ser cristãos confiantes no Senhor, sinceros ao próprio Cristo, porque é Ele que faz chover, né? Tem chovido na sua terra, e a terra molha e nasce o legume, e você faz o banquete alegre. Olha para dizer: obrigado, Senhor, porque tu encheu aqui meu celeiro, deu comida aos animais, água para os animais, e fez tudo para nós. E só temos de ser gratos. Nós temos de observar: servir o Senhor é ter fidelidade com Ele, é reconhecer, e deixe que Ele te ajuda você vencer todo esse mal. Deixa que Ele, quem combate com as trevas, é quem vai fazendo as trevas ser decepadas. Ele vai na frente e nós atrás seguindo, porque na frente vai aquele que tem todo o poder e todo o comando, vai quebrando ali o arco, derrubando as muralhas e planeando o caminho para nós andar. Ele é o Senhor Jesus, o Senhor Jeová, Elohim, Deus Todo-Poderoso. Ele é o Senhor da vida. Que esse Jesus, que esse Elohim te abençoe grandemente a sua vida, e que Ele encha o seu celeiro, o seu coração de fé, de paz, de amor, de alegria, e que tenha uma comunhão conduzida pelo Espírito Santo no meio da sua família, na sua casa. Quando tu abrir os olhos, você agradece. Quando fechar os olhos, Ele te acolherá e te guardará. Ele é o Senhor da minha, da sua e da nossa vida. Nós não podemos ficar decepcionados se alguém nos deixou, se alguém nos abandonou, se alguém não está conosco, se alguém não serve a nós. Mas temos que estar preocupado é que nós estamos com o Senhor, andamos do Senhor e servimos o Senhor, e que Ele é aquele chamado autor e consumador da minha, da tua, da nossa fé. Amém? Que Deus te abençoe. Essa aqui é uma palavra que muitos não querem, porque é um castigo, mas aqui está mostrando que Deus dá. Quanto mais a gente recebe, mais nós somos cobrados. Israel recebeu o nome de Filho de Deus, recebeu ali diante das nações que ele era beneficiado com Deus, com eles. Mas eles partiram para a malignidade e mostraram para a nação coisas erradas. Nós é quem teve de mostrar o poder de Deus na nossa vida, e Deus quem é, no bem, no amor, na paz, na alegria, na multiplicação, né? E na longevidade de vivência. Aí as nações, o povo vão ir até Cristo, porque vê você bem, abençoado e alegre, em meio a toda dificuldade, mas
A diferença é que você está alegre, que Cristo está te alegrando, que Cristo está te abençoando, que a tua boca é abençoada e está abençoando todos aqueles que, mesmo te prejudicando, tu está abençoando. Aí as pessoas dizem, eu quero servir esse Deus que essa jovem, que esse jovem, que esse pai, que essa mãe serve. Porque tanta dificuldade, mas eles estão tão alegres. Então Deus está na vida deles. Ele não depende do homem, depende de Deus. Não depende de igreja, depende de Cristo. Porque a igreja, para nós se congregar, é chamada de tempo de oração. Mas nós somos a igreja de Cristo, chamada tempo e morada do Espírito Santo. E o tempo tem de ser zelado, tem de ser honesto, tem de ser prudente, vigilante, porque quem vai morar dentro é o Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele cobra santidade, ele cobra fidelidade e ele cobra o amor. Então, servir a Deus é renunciar a si mesmo, pegar a sua cruz e siga. É assim que a Bíblia diz. Vou orar e agradecendo a Deus e abençoando você, que você receba, que você o beijar nessa noite. Ele é um Pai que não nega. Ele é um Deus que está sempre olhando com um olhar carinhoso, amoroso, dando a nós, porque Ele quer ver nós felizes, sorrindo e dando a Ele a glória. Soberano e eterno Deus, nosso Pai, Senhor e a fé, Elohim, Deus Todo-Poderoso. Aqui está a Tua palavra, que Tu colocaste no meu coração, que os meus lábios falam dela, e que eu, aqui nesta noite, estou grato por esta revelação dessa palavra, que o Senhor tem me dado graça, me sustentado, me abençoado, tem deixado meu coração como as flores que se abrem e o mel doce para as abelhas se alimentar, porque tudo vem de Ti, a alegria, a paz e o amor, e que o Senhor dê essa prosperidade, essa longevidade, para que nós proceda até aquele dia que Tu nos chamar. Mas enquanto estivermos aqui, sejamos nós Teus servos, Tuas ovelhas, obedientes ao Senhor. Assim, Pai, que nesta noite abençoa cada irmão, cada irmã, cada casa. Conceda essa misericórdia a Teus servos, que eles pedem, conceda, porque Tu é aquele que não nega. Tu concede a alegria, a paz, a prosperidade, a cura, porque está escrito na Tua palavra: pedi e pedi, e dá e se vos dar. Aquele que pede recebe, aquele que bate se abre, e assim seja as portas do céu se abrindo sobre a sua vida, a sua família, a sua casa, em nome de Jesus. E que domingo, se Deus o permitir, estarei aqui com esta alegria, com esta força, com esta palavra, em nome de Jesus. Para mim e para vocês que amam a palavra de Deus e faz compartilhamento com ela, né? Em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Aí você diz amém, que quer dizer assim seja feito como Deus ordena. Amém? Pois tá, Deus abençoe. E domingo, se quiser acompanhar, eu estou aqui falando da palavra de Deus na ceia, que é o que nós também devemos aprender a fazer a ceia do Senhor em nome de Jesus. Que Deus te dê uma boa noite abençoada.